E aí, pessoal, dando prosseguimento à nossa montagem da nossa seleção de ações e da nossa seleção de fundos imobiliários, hoje eu vou passar para você os escolhidos para serem os nossos meias. Lembrando que eu estou montando essas duas seleções com a ajuda de vocês que estão comentando aí nos vídeos. Atualmente, a seleção de ações está dessa forma e a seleção de fundos imobiliários está dessa forma. E se você gosta de um conteúdo que vá direto ao ponto, já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque eu já vou revelar para você as 3 ações que serão os nossos meias aqui da nossa seleção de ações. Temos aí então que as escolhidas foram a Cosan, a Odontoprev e a Raia Drogasil. Vou falar um pouco rapidamente a respeito dessas 3 empresas para a gente entrar na nossa seleção de fundos imobiliários. Começo pela Cosan, uma holding, ou seja, uma empresa de participação que possui participação na Raizen, na Compass, na Moove, na Rumo e por conta disso está exposta em vários ramos aí da economia. E recentemente ela também comprou uma parte aí da Vale, ou seja, temos aí que a Cosan é uma empresa por si só bem diversificada. E quando a gente vê aí os lucros, eu sei que tem períodos aí que ela teve até mesmo prejuízo, mas é porque ela trabalha em um mercado totalmente cíclico. Mas a empresa é muito boa e mesmo assim, ano após ano ela vem aí praticamente subindo os seus lucros. Na minha opinião, a Cosan é uma excelente empresa, lembrando que isso aqui de forma alguma é recomendação de investimento. Quanto ao Odontoprev, ela é líder em planos odontológicos na América Latina e aqui no Brasil ela é líder no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste. Ela só não é líder no Norte e no Nordeste, ficando em segundo lugar. E em primeiro lugar temos aqui a Hapvida. E alguns dados bem interessantes aqui sobre a Odontoprev, que ela é líder no mercado desde os anos 90, ou seja, há muito tempo. Temos aí que ela não precisa fazer grandes investimentos, ou seja, baixa necessidade de CAPEX. Temos aqui receitas pré-pagas e recorrentes. Com isso, a ação aí paga bastante dividendo, Ou seja, dividendos frequentes. Ela não possui dívida, uma dívida aí zerada e alta previsibilidade de fluxo de caixa. Na minha opinião, a Odontoprev também é uma excelente empresa. Vejamos aqui, que ela ano após ano vem aumentando seus lucros conforme todo investidor de longo prazo gosta. Falando um pouco agora a respeito da Raia Drogasil, ela é líder no mercado brasileiro de varejo farmacêutico. E olha só que evolução! Em 2011, ela possuía apenas 776 farmácias em 9 estados, ou seja, 9 unidades federativas. Mas agora, no terceiro trimestre de 2022, ela já possui mais de 2.600 farmácias e está presente no Brasil inteiro. Na minha opinião, isso aqui é excelente para uma companhia, Temos aí também que ela não possui participação apenas na Raia e apenas na Drogasil. Ela possui participação em todas essas marcas, conforme você está vendo aí na tela. E enquanto aos seus lucros, ela também tem aquela escadinha crescente, conforme todo investidor de longo prazo gosta. Na minha opinião, a Raia Drogasil também é excelente. E por causa de todas essas informações que eu te passei, na minha opinião, essas 3 empresas vale super a pena fazer parte aí, da nossa seleção na parte de meias. Porque os meias de uma seleção, eles precisam ser confiáveis, eles precisam ser criativos e eles precisam ter visão. Porque na mesma hora que eles ajudam no ataque, eles também ajudam na defesa. Mas agora vamos falar a respeito da nossa seleção de fundos imobiliários. Até então estava dessa forma, lembrando que vocês que estão inscritos aqui no canal, estão comentando aí nos vídeos, estão fazendo parte dessa nossa montagem. E no próximo vídeo a gente vai escolher os nossos 3 atacantes. Mas vamos continuar aqui, porque os escolhidos para serem os nossos meias da nossa seleção de fundos imobiliários são o KNCR11, o KISO11 e o BTLG11. Vou falar um pouco rapidamente a respeito desses 3 bons fundos imobiliários. Começo falando do KNCR11, um fundo imobiliário gerido pela Kinea. Ele possui pouco mais de 65 CRIs em seu portfólio, ou seja, 99% da carteira dele está alocada em CRIs, mas ele também tem exposição aí em LCI e também tem um dinheiro em caixa. Um ponto bem interessante aqui a respeito desse fundo imobiliário é isso aqui, que 97,9% estão alocados no CDI. E o CDI ele vai seguir a taxa Selic. Então, quando a inflação subir, a Selic sobe e o CDI sobe junto. Esse fundo imobiliário aqui é bem interessante porque
quando o Brasil está passando aí por crises, como por exemplo a gente viveu aí, né, uma crise, o que acontece? Esse fundo imobiliário, ele começa a pagar dividendos maiores porque a inflação sobe, a taxa Selic sobe e o CDI também sobe. Então, na minha opinião, o KNCR11 é bem interessante. Tanto que, no último ano, ele pagou R$ 12,52, o que dá um dividend yield de 12,55%. Lembrando que ele pagou muito porque a taxa Selic subiu bastante e o CDI acompanhou isso e subiu bastante. E eu acredito que a taxa Selic vai continuar a subir. Vejamos aqui, ó, em relação ao seu preço, temos aqui que ele está sendo negociado a R$ 99,80, mas o seu valor patrimonial está em R$ 100,68, ou seja, um desconto de aproximadamente R$ 1,00, o que dá em percentual um desconto de aproximadamente 1%. Vamos ver aqui então o KISO 11. Um fundo imobiliário de fundo, ou seja, a maioria do seu recurso ele aloca em cotas de outros fundos imobiliários. Vejamos aqui ó, que ele possui participação em mais de 30 fundos imobiliários, conforme você está vendo aí na tela, de diferentes segmentos. Temos aqui ó, 32% papel, 23% galpões, 13% shoppings e o restante bem distribuído, conforme você está vendo aí na tela. Temos aqui então que mais de 97% do portfólio do fundo ele aloca em cotas de outros fundos imobiliários. Já é um fundo, apesar de ser relativamente novo, bem conhecido. Vejamos aqui também em relação ao seu dividendo que ele vem pagando. No último ano ele pagou 85 centavos, o que dá um dividend yield de 10,65%. É um belo dividend yield considerando que isso aqui é um fundo de fundo. Quanto ao seu preço, atualmente ele está bem descontado. Perceba, ó, seu valor patrimonial R$ 9,38, mas ele está sendo negociado a R$ 8,03, ou seja, um desconto de aproximadamente R$ 1,35. Jogando isso em um percentual, temos aí um desconto de aproximadamente 14%. E falando agora a respeito do BTLG11, que é o nosso fundo imobiliário de tijolo, temos aqui ó, que ele é bem robusto, possuindo um valor de mercado de mais de 2 bilhões de reais. Ele está exposto em 22 imóveis que possuem aí contratos com seus inquilinos que vão vencer em mais ou menos 6 anos, com uma vacância financeira extremamente baixa de apenas 2%. Lembrando que o BTLG11 já é bem conhecido e atualmente tem quase 200 mil cotistas. Vamos ver aqui então um pouco a respeito do portfólio desse fundo imobiliário. Vejamos ó, que a maioria dos seus imóveis estão localizados em São Paulo. Temos aqui 82% localizados em São Paulo, mas temos aí também exposição em diversos outros estados, como por exemplo Santa Catarina, temos aí Ceará, temos Bahia, temos Minas Gerais e também Rio de Janeiro. Na minha opinião, essa diversificação é bem interessante. Lembrando que o BTLG11 é um fundo imobiliário de galpões logísticos, né? Temos aí em relação aos contratos que eles vão vencer, como eu falei, mais ou menos aí em 6 anos, sendo que 72% só vão vencer de 2026 em diante. Então é muito tempo para a gente ficar recebendo, bons dividendos aqui do BTLG11. Outros dados bem interessantes é isso aqui, ó, os contratos 88% IPCA, ou seja, o índice oficial de inflação aqui no Brasil, e 12% IGPM, muito conhecido por ser o índice de inflação do aluguel. Os inquilinos aí do fundo imobiliário estão espalhados em vários setores da economia, conforme você está vendo aí na tela, sendo que os contratos temos aqui 45% atípicos e 55% típicos. Na minha opinião, isso aqui é bem tranquilo. O BTLG11, na minha opinião, tem uma boa visão de alocação de recursos. Temos aí quanto ao seu dividend yield, que no último ano ele pagou R$ 8,82, o que dá um dividend yield de 8,94%. É um belo dividend yield, considerando que o BTLG11 possui um bom portfólio. Vejamos aqui quanto ao seu preço. Atualmente o seu valor patrimonial por cota está em R$ 97,82, mas ele está sendo negociado um pouco mais caro, Temos aqui R$ 98,67, ou seja, aproximadamente 1% de valor mais caro do que o seu valor patrimonial. Mas não é por causa desse 1% que esse BTLG11 não vale a pena, muito pelo contrário, ele é um bom fundo imobiliário e na minha opinião ele vale a pena. Lembrando que isso aqui logicamente não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. E no próximo vídeo escalaremos as 3 ações para serem as nossas atacantes da nossa seleção de ações e também escalaremos os 3 fundos imobiliários para fazerem parte aí do nosso ataque. E agora eu peço a sua participação. Quais ações devem fazer parte do nosso ataque?
Quais fundos imobiliários devem fazer parte aí do nosso ataque? Comenta aqui embaixo, porque eu não estou montando essas duas seleções sozinhos. Eu estou contando aí com a sua participação. Se gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.